Depois da leitura de alguns livros sobre o genocídio no Ruanda, com relatos de sobreviventes, Teresa Nogueira Pinto fez uma investigação sobre aquela tragédia do século XX. O resultado foi a obra Um Genocídio de Proximidade, Justiça, Poder e Sobrevivência no Ruanda, editada pela Caritas Editora. Um testemunho impressionante sobre aquela chacina. Pela violência deste genocídio e, por outro lado, por levantar uma série de questões que são fundamentais tanto no campo da ciência política como das relações internacionais. E então achei que seria um tema interessante para investigar no âmbito da minha tese de mestrado. É um livro bastante violento que eu acho que nos faz questionar os limites da nossa natureza humana, mas que ao mesmo tempo é absolutamente necessário, tendo em conta que os genocídios sempre aconteceram na história e continuam a acontecer, e portanto eu acho que nós não devemos evitar confrontar-nos com esses episódios de violência, mas antes tentar percebê-los. O genocídio naquele país africano trouxe novamente à colação o problema essencial das relações institucionais ou estatizadas entre maiorias e minorias. No caso do Ruanda, na década de 90 do século passado, envolveu duas etnias, os Tutsis e os Hutus. O genocídio resulta de questões de poder e de identidade. E enquanto houver política, eu acho que estas questões vão ser prementes e existir, e portanto não me parece, infelizmente, que seja o passar do tempo que vai acabar com este tipo de crimes. Essa ideia de que acontece mais nos Estados subdesenvolvidos ou fracos não é bem verdade. Às vezes os Estados fortes são quem tem a iniciativa deste tipo de crimes. Apesar destes confrontos sangrentos, a autora da investigação sublinha que, infelizmente, não é o passar do tempo que vai acabar com este tipo de crimes. A obra, lançada na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, foi apresentada por Nuno Rogério. É sobre um dos casos que chocou mais a humanidade há 20 anos atrás, o massacre de uma etnia no Ruanda, uma etnia Tutsi, por uma maioria Hutu, portanto, se quisermos, é um massacre de uma maioria sobre uma minoria, e que provocou graves controvérsias sobre uma série de assuntos, entre os quais saber se, para além das violações grosseiras do direito internacional, se houve ou não instigação ao massacre por parte dos órgãos de comunicação social, sobretudo a famosa Rádio Mil Colinas e outras rádios. 2 décadas depois, o genocídio deixou algumas questões no ar. Se houve ou não abstenção culposa por parte da comunidade internacional, as Nações Unidas e outras entidades, se houve ou não colaboração no massacre de entidades que, enfim, violariam duplamente o direito internacional e o seu dever de custódia, e se houve ou não lições tiradas daquilo que se passou. Ou seja, se o Ruanda hoje é um sítio melhor do que aquele que existia naquela altura. Muitas destas questões muitos destes problemas são levantados no livro, alguns têm resposta, outros não têm, mas este livro não é importante só pelas respostas que dá, também é importante pelas perguntas que deixa. Este livro interessa sobretudo numa perspectiva que vai do particular para o geral. Eu acho que estas histórias e os relatos dos sobreviventes cativam, mesmo quem é alheio aos temas da ciência política e das relações internacionais, e a partir daí espero eu ter conseguido levar o leitor a questionar algumas destas grandes questões sobre a comunidade internacional, sobre os Estados e sobre como evitar este tipo de tragédias. O livro é um livro feito por uma pessoa que é filha de alguém que lutou por causas justas em Portugal, e a filha, pelos vistos, está também no caminho de lutar por uma causa justa. Portanto, este livro tem sobretudo a dor à justiça, sem dúvida. Visto à distância, esta publicação mostra que o genocídio surge como um acontecimento chocante, inesperado, excepcional e impensável. Uma lição da história contemporânea.